Na manhã de hoje, o trânsito foi intenso em alguns pontos do centro e no viaduto da Perimetral, mas nada parecido com o que a população viveu ontem, na volta do feriadão. Por conta da interdição de parte da 1º de março para as obras do Porto Maravilha, o centro deu um nó ontem, com reflexo em várias vias. E o prefeito Eduardo Paes prometeu rever o esquema e reforçar a orientação para motoristas. Quanta diferença! Essa é a rua Visconde de Inhaúma, que faz esquina com a 1º de março. Exatamente no ponto onde começa a interdição para as obras de revitalização do porto. A alteração no trânsito foi feita no último sábado para a construção da rampa de acesso ao túnel da Avenida Binário do Porto. Ontem, primeiro dia útil depois da mudança, o trânsito não suportou. Ontem era praticamente da Zona Sul para cá, a gente perdia umas 2 horas para vir hoje, nós estamos vindo em 40 minutos e 30 minutos. A Sete Rio atribuiu o caos de ontem a 3 fatores. A falta de costume dos motoristas com a alteração, o grande número de carros nas ruas, apesar do período de férias escolares por causa da volta do feriadão, e as caçambas irregulares. Uma delas estava aqui, na Visconde de Inhaúma. Hoje essas caçambas não estão mais e o tempo de alguns sinais foi alterado. Resultado, o trânsito melhorou sensivelmente. Quem veio da Zona Sul pelo aterro do Flamengo encontrou o trânsito normal. Mas isso não quer dizer que não houve engarrafamentos. Para quem acessou a região do Porto, onde as obras estão concentradas, pontos de retenção. O mesmo na Rio Branco, que hoje funciona em mão dupla, entre a Visconde de Inhaúma e a Dom Gerardo. Já quem depende do transporte público ainda encontra dificuldades. Está meio enrolado, não está muito certo não, porque é muito desvio, a gente não sabe onde põe as conduções. De acordo com o presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano da região do Porto, responsável pelas obras de revitalização, essa é uma das partes mais críticas do projeto para o trânsito da cidade. Em 2014, quando o túnel da Avenida Binário do Porto começar a ser construído, as ruas do centro devem passar por mais alterações. Mas ele acredita que até lá, os reflexos serão menores. Porque nós teremos uma avenida paralela à Rodrigues Alves, que dará conta do trânsito local, que hoje não existe. Essa avenida, que é a Avenida do Binário, com 3 pistas de ida e 3 de volta, apenas para o trânsito local. E a Rodrigues Alves será única, então somente uma via expressa de entrada e saída na cidade. Se hoje o trânsito estava melhor no centro, as obras de revitalização do porto, que incluem a demolição do viaduto da Perimetral, ainda vão durar até 2015. Convidamos Alexandre Rojas, engenheiro de transportes da UERJ, para comentar os impactos no tráfego que podem até piorar. Boa tarde. Boa tarde. Para o senhor, como minimizar esses problemas? Como? Bom, a fiscalização ela é importante. Veja, hoje a fiscalização foi mais intensa e o tráfego foi melhor. Ontem havia caçamba parada irregularmente. E isso provocou um engarrafamento total na cidade. Então, a fiscalização ela é parte indispensável para que esse tráfego possa fluir um pouco melhor. Agora, uma alternativa para evitar tantos carros nas ruas poderia ser o rodízio? O rodízio ou o pedágio urbano. São 2 alternativas que são implantadas em muitas cidades no mundo. Singapura, Londres e outras cidades implantam essa metodologia de restrição ao tráfego na cidade mediante o pagamento para quem precisa efetivamente ir ao centro da cidade. O prefeito Eduardo Paes, ele admitiu falha operacional, né? Que eles deveriam ter feito, se organizado com mais antecedência, informado com mais antecedência a população? Isso. Veja, muita gente não sabia dessa interdição. Muitas pessoas vieram, não sabiam e isso causou engarrafamento. Quando houver uma intervenção nesse porte, isso tem que ser avisado com faixas, com notícias de jornal, de rádio. Tudo isso tem que ser muito bem informado à população. A outra coisa é que ontem haviam 30 operadores, hoje 40. Hoje não houve problema, ou os problemas foram menores. Isso significa que a intervenção do Estado na fiscalização ela foi efetiva para a melhoria do trânsito na cidade. Eu vou voltar um pouco na questão do controle de número de carros nas ruas. É difícil fazer isso, mas acho que o que atravanca também é a falta do transporte público eficiente, né? Claro. De que forma a prefeitura poderia tentar organizar isso? Bom, essas vias rápidas, né, os BRS, elas melhoraram o transporte.
A grande falha no Rio de Janeiro é que nós temos apenas uma única via de metrô. Se essa via de metrô ela é interrompida por alguma razão, isso interrompe todo o transporte de massa da cidade do Rio de Janeiro. Então, o metrô, ele é uma parte indispensável no transporte das pessoas. Então, a grande solução seria a linha 2 do metrô ter o prosseguimento que tem no seu projeto original. Não é vir A1A, quer dizer, vir via Central do Brasil. É prosseguir por baixo até a Estação Carioca. Mas você acredita que muito antes aí de 2015 a gente vai conseguir organizar isso, se acostumar com tantas obras na cidade? Vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Mas eu acho que o ordenamento urbano, a fiscalização, elas vão diminuir os problemas da cidade do Rio de Janeiro. Preocupante, então, né? Preocupante. Vai de ônibus, vai ser melhor. Pelo menos vai ser mais barato. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a você.